Já observou que aquelas pessoas no meio evangélico que mais falam que jejuam, e quando elas falam que jejuam é porque elas são hipócritas. E quem é que está dizendo isso? É Jesus. Ele diz isso aqui. Quem fala que jejua é hipócrita. Porque quem jejua tem que fazer em secreto. Mas aquele que fala, eu jejuo, eu faço isso, você pode observar que a vida dela não reflete evangelho. Que a vida dela não reflete obediência. Não reflete piedade, amor ao próximo, como aqui é dito, como reflexo do amor ao Senhor. Não demonstra santificação. O casamento, a família, os relacionamentos, ela, em algum momento, a máscara cai, quando você começa a ter intimidade. Por quê? Porque é um jejum sem vida com Deus. É só sem comer. E alguns até ficam com um jejum de McDonald's, jejum de Coca-Cola, que é uma boa, embora é uma delícia a Coca-Cola, mas faz um mal terrível. Jejum de chocolate, de Cacau Show, e de um monte de coisas. Isso não é jejum, isso é dieta. Nada tem a ver com jejum. E a pessoa acha que está agradando a Deus porque ela está apresentando um suposto sacrifício a Ele. E é justamente que Isaías 58 diz contra isso. Você leia depois em casa e pense sobre Isaías 58. O jejum não é algo exclusivo dos cristãos. Os islâmicos praticam o jejum. Eles praticam o jejum chamado Ramadã. O judaísmo pratica também o jejum no Yom Kippur, a festa da expiação. No catolicismo é praticado o jejum na Quaresma e no Advento. Mas todos esses casos são praticados jejum de forma ritual, religiosa, mística e até política. Nada está ligado ao que Jesus aqui ensina para os cidadãos do reino dos céus. O cidadão do reino dos céus, ele pratica o jejum por outros motivos. Ele deseja ser transformado à imagem de Cristo. Ele deseja ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Ele reconhece que ele não pode fazer nada sem o Senhor. Ele sabe e ele se angustia diante das lutas e aflições do seu povo, do povo de Deus. Ele não é insensível às necessidades da igreja. Ele não se acomoda a pequenas vitórias da igreja, mas ele quer e anseia que a igreja prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Mas diante disso, por que a maioria dos crentes não jejuam? Uma razão, John Piper escreveu um livro, Fome por Deus. Se você não lê esse livro, leia. Fome por Deus. Ele fala sobre o jejum. É extraordinário esse livro. John Piper, nesse livro, Fome por Deus, ele diz que a razão pela qual a maioria dos crentes não jejuam mais é porque não há mais desejo intenso pela manifestação da glória de Cristo. Forte, não é? Não há mais desejo, anseio intenso pela manifestação da glória de Cristo. Ele diz que, ao contrário, os crentes têm petiscado a mesa do mundo. E as suas almas estão fartas desses petiscos e não há nelas espaço para ter fome de Deus. Porque o jejum é justamente fome por Deus. Mas quando a nossa alma está tão envolvida pelo mundo, pelos prazeres, pelos petiscos do mundo, como eu preguei domingo passado, alienado pela internet, pelo celular, pelos entretenimentos, não há desejo algum, fome alguma intensa em nós por Deus. Porque o jejum é uma definição muito interessante feita por Piper. O jejum é você se envolver tanto em oração que você esquece de comer e beber. Presta atenção. É você se envolver tanto em oração que você esquece de comer e beber.
Não é você dizer, eu estou jejuando, mas está lá trabalhando. Eu estou jejuando, mas estou andando nas lojas do shopping. Eu estou jejuando, mas estou dirigindo o carro. Eu estou jejuando, mas estou fazendo as coisas da casa. Isso não é jejum. Jejum é uma separação radical por um período das atividades que nós realizamos para dedicarmos exclusivamente a Ele. Para onde Jesus foi jejuar? Para onde o Espírito Santo guiou? Para o deserto, isolado. E o diabo foi lá depois. O jejum é momento de contemplação, de meditação, de reflexão profunda sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a igreja, sobre o mundo. É quando a nossa mente, acelerada pelo celular, principalmente, desacelera e esquece o que está ao redor. Os puritanos, nos Estados Unidos, quando construíam uma casa, eles ordenavam que construísse um quarto de oração. Era onde eles se fechavam para orar isolados. Dizem que quando as casas nos Estados Unidos deixaram de ser construídas com um quarto de oração, começou o declínio dos Estados Unidos como país cristão. Quando nós olhamos para essa afirmação de que os petiscos desse mundo enchem tanto nossa alma que não há nela fome por Deus, nós vemos isso na sequência do Sermão do Monte, no verso 19 do capítulo 6, ao verso 21, não vou ler, você pode observar aí. É uma outra sessão, mas ela está conectada didaticamente ao que Jesus vem dizendo. Ele fala para nós não acumularmos tesouros nessa terra. Ele fala, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. A razão da maioria dos crentes não jejuarem mais, como a Bíblia diz, é porque o coração está aqui. No máximo que fazem oração é para conseguir coisas aqui. Para jejuar por coisas aqui. Porque a única coisa que eles têm é isso. Não há esse anseio pelas coisas lá do alto. E quando nós temos o nosso coração nos tesouros daqui, que a ferrugem corrói, os ladrões roubam, isso é idolatria. Então nós podemos idolatrar o nosso trabalho, idolatrar o salário que ganhamos, o carro que temos, a casa, os confortos, os filhos, marido, mulher e assim por diante. Tudo isso que eu falei não são bênçãos de Deus? Trabalho, família, tudo isso é bênção de Deus. É Ele quem deu. Mas nós podemos pegar o que Ele dá e dizer, é meu. Eu conquistei. É meu. E aí então, aquilo que é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, se torna um ídolo do nosso coração. Mas quando nós enxergamos que nós não merecemos nada, como Jó disse, nu eu vim e nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor, ou seja, eu vim sem nada e eu vou voltar sem nada. Você nasceu com alguma coisa? Nem com roupa você nasceu. E quando você morrer, vai ficar nu no necrotério. Vão mexer no seu corpo. É isso mesmo. Vão mexer no seu corpo, vão pôr você no caixão. E vão enterrar você. As pessoas que te amam vão chorar 15, 20, 30 dias. Mas elas vão continuar a viver a vida delas. E você será só uma lembrança boa ou ruim para elas. No máximo elas vão chorar em algumas datas por você, de saudade de você ou de mim. E ainda você quer achar que é alguma coisa. Achar que vale a pena colocar o coração nessas riquezas aqui.
Achar que a vida, você por ter saúde, por ter idade, por estar bem, não pode cair, bater a cabeça e morrer, não pode ter um infarto, não pode ter um AVC, não pode ter qualquer alguma coisa. Um mosquito da dengue pode te matar. Um mosquito pode te matar. Eu tive dengue 2 vezes, eu sei que é terrível, esse mosquito é terrível, é do inferno. Um mosquito arrebenta o seu ano. Quem já teve dengue sabe disso. Você fica meses sentindo ele no seu corpo. Se não te matar. Um mosquito mata você. É ou não é tolice colocar o coração aqui? Só os tolos fazem isso. Mas o cidadão do reino não faz isso. Ele agradece a Deus, Senhor, obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que o Senhor me dá. Obrigado porque eu posso andar e trabalhar. Obrigado porque eu posso me alimentar e ter alimento em casa. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma igreja que ama o Senhor. Obrigado porque eu tenho amigos que estão comigo sempre, nas horas boas ou ruins. Obrigado por esse carro que eu tenho, obrigado pelo ônibus que eu ando. Ou a moto, seja o que for. Obrigado, Senhor, porque tudo vem das tuas mãos. Mas, Senhor, eu quero agradecer por aquilo que está acima de tudo isso. O Senhor. Porque tudo isso que o Senhor me deu pode acabar. Eu posso morrer. Mas a minha comunhão com o Senhor só vai aumentar. Então eu te agradeço por isso. Porque se o Senhor me levar hoje, como disse Paulo, é muito melhor estar com Cristo. Morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. Veja que Paulo diz, o meu viver é Cristo. É presente, no momento, meu momento presente é viver, é Cristo, e morrer é lucro, porque eu vou estar com quem eu vivo todo dia. É isso que Paulo está dizendo, é lucro porque eu estou com Ele, eu vivo com Ele, eu ando com Ele, eu sou edificado por Ele, eu caminho com Ele, eu o amo porque Ele me ama, e por causa disso no presente, se eu morrer hoje, eu vou estar com quem eu mais amo nessa vida. Entendeu? Então, se eu estarei com quem eu mais amo nesta vida, é por isso que eu devo orar e jejuar, para ser mais parecida com Ele. É isso que ele movia Paulo a jejuar e orar, e movia tantos outros. A nossa pátria está nos céus, diante de nós aguardamos o nosso Salvador. Quando nós jejuamos, nós revelamos o quanto, preste atenção, quando nós jejuamos, nós revelamos o quanto a comida, a novela, o celular, a série e outras coisas nos escravizam. Quando nós jejuamos e conseguimos nos manter livre dessas coisas por um período específico, isso mostra que nós temos domínio próprio dado por Deus e que estas coisas não nos escravizam. Mas quando nós não jejuamos jamais conforme a Bíblia, nós estamos dizendo que nós amamos todas estas coisas e nós não podemos viver sem elas. Porque o jejum é um golpe contra os nossos ídolos. O jejum é um despir do nosso velho homem, para lutarmos contra os nossos maiores apetites, sejam físicos, emocionais ou espirituais. Já observou que a nossa geração não tem paciência de ler nenhum parágrafo de texto? Alunos de universidade não leem mais livros, na maioria. Eles vão no YouTube e vê alguém que fez uma resenha lá, em alguns minutos, do livro que ele tem que ler. Então, se não tem paciência nem de ler, vai ter de parar tudo para jejuar? Por fim, precisamos jejuar com urgência. Por que nós precisamos
jejuar com urgência. Nós precisamos jejuar por nossos filhos. Precisamos clamar ao Senhor por nossos filhos, porque eles estão sendo atacados diariamente. Eles estão sendo cada vez mais oprimidos por uma visão de mundo contrária ao Evangelho. E nós não temos como colocá-los protegidos numa redoma de vidro, ainda que fosse blindado. Nós não temos como entrar na mente e no coração deles. Então nós precisamos, sim, instruí-los, dar exemplo a eles, alertá-los, dar conselhos e assim por diante, mas nós sabemos que só tem uma pessoa que pode entrar lá e mudar a cabeça dele, e fazê-lo pensar, e fazê-lo lembrar dos conselhos, o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos jejuar por eles. Somente Deus pode acabar com certas artimanhas do maligno através de pessoas no nosso país. De uma forma tão maravilhosa e providencial Ele pode fazer isso. Nós precisamos jejuar com urgência pela igreja. A igreja de Cristo, que está sofrendo cada vez mais pressões, cada vez mais distorções da palavra, mais e mais falsos pregadores estão sendo levantados nas igrejas para deturpar a palavra e desviar as pessoas. Então nós precisamos jejuar pela igreja. Nós precisamos jejuar pelos missionários, pelos pastores fiéis, por esses que Deus tem levantado, porque eles sofrem muito para continuarem fiéis, e nós precisamos jejuar por eles. Nós precisamos jejuar pela família, pelas famílias da igreja, pelas famílias que estão sofrendo tanta pressão para ser uma família contrária à formação que Deus deu e instituiu para o seu povo. Nós precisamos jejuar pelo nosso país, pelo caos social, cultural, moral e político que tem reinado em nosso país. Jejuar para que Deus tenha misericórdia desta nação. E apesar de todos os nossos pecados como crentes, que o Senhor não permita que essa corrupção institucionalizada possa ter condições de operar o projeto maligno que eles têm para esse país. Só Deus pode. Não é um líder político, não é partido político, são forças armadas, muito menos. Não é nada disso, é só Deus que pode fazer. Temos que jejuar pelo nosso país. Temos ou não temos razões para jejuar, irmãos? Eu quero fazer aplicações para nós concluirmos. Você já jejuou? Primeiro eu perguntaria para vocês, já jejuou alguma vez na sua vida? É você e Deus. Se você jejuou pelas razões corretas? Bíblicas, que foram aqui apresentadas e outras que estão relacionadas. Seu coração tem se angustiado diante de tantas afrontas ao nosso Deus e ataques à nossa fé? Já acostumou? Já calejou? Já está normal para você? Ou o seu coração se angustia diante disso? Se angustia, coloca em jejum diante daquele que pode resolver, daquele que pode fortalecer o seu povo. Você já jejuou por essa igreja? Você já jejuou de novo? Já pensou se 10% dos membros da igreja jejuassem aqui? Pela igreja do Caieira? Pelas razões corretas? Nós teríamos um avivamento talvez aqui. Nós teríamos maravilhas de Deus aqui. Nós experimentaríamos, sem dúvida alguma, espiritualidade que só Ele pode produzir. Você já rogou e já jejuou
para que Deus desperte o seu coração mais para ter fome de Deus? O seu coração não tem tido fome por Deus por causa dos petiscos desse mundo? Por falta de tempo? Será que é falta de tempo? Eu acho que nenhum crente tem coragem de dizer que falta tempo. Porque se ele calcular o tempo que ele gasta com petiscos desse mundo, ele vai ter vergonha diante de Deus do quanto tem roubado o tempo que deveria ser dado a ele. Diante de tudo isso, meus irmãos, o desafio aqui de Jesus para nós quando você jejuar, faça assim. E eu concluo com uma declaração de Richard Foster, que disse assim: mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que mantêm controle sobre nós. Mais do que qualquer disciplina, o jejum revela as coisas que têm controle sobre nós. O jejum é um benefício maravilhoso para aqueles que anseiam por serem transformados à imagem de Cristo Jesus. O jejum é um privilégio e um benefício para aqueles que querem se tornar semelhantes a Cristo Jesus. Que nós possamos ansiar por isso. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos quebrante. Amém.